Sabe uma coisa que parece super simples, mas que no Brasil é motivo de briga há mais de um século? Ensinar alguém a ler e escrever? Pois é, o que a gente vai ver hoje é exatamente essa história, um verdadeiro campo de batalha pedagógico. E olha, de simples não tem nada. E a pergunta que fica é essa, né? Se no final das contas todo mundo quer a mesma coisa, que as crianças aprendam a ler, por que tanta briga, por que tantos métodos, tantas teorias, tantas reviravoltas? É justamente esse mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. Olha só essa imagem. Muita gente que está assistindo vai sentir até uma nostalgia. A cartilha Caminho Suave. Nossa, por décadas, ela foi a porta de entrada para o mundo das letras para milhões, mas milhões de brasileiros mesmo. E essa história de usar cartilha, olha, vem de muito antes. Dá uma olhada nessa aqui, a cartilha da infância, lá do comecinho do século XX. Essas ferramentas não eram só um livro, não. Elas eram o centro de tudo. E cada uma delas carregava por trás uma filosofia, uma ideia bem específica de como se devia ensinar. Algumas, inclusive, eram bem diretas ao ponto, tipo essa aqui, cartilha analítica. O nome já entrega tudo, né? Já dá uma pista do método. Mas o que raios isso queria dizer na prática, no dia a dia da sala de aula? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Então, a gente entra no que ficou conhecida como a Era das Cartilhas. Pensa assim, era um tempo em que se acreditava piamente que existia uma receita de bolo, sabe? Um método único, super estruturado, que era o jeito certo de ensinar todo mundo. E um dos jeitos de fazer isso eram os chamados métodos analíticos. A lógica era o seguinte, você começa com algo grande, o todo, e vai quebrando em pedacinhos. Então, se começava com uma palavra inteira, ou uma frase, às vezes até uma historinha, e a partir daí o professor ia desmontando tudo. Primeiro em sílabas, depois em letras. E o resultado na prática eram textos tipo esse. Vejo uma bonita vaca. Super repetitivo, tudo muito controlado, cada palavrinha estava ali por um motivo, escolhida a dedo para ensinar uma sílaba ou uma letra específica. O foco era total em decifrar o código, ponto. Só que aí chegam os anos 80 e, gente, aqui o roteiro vira de cabeça para baixo. A história da alfabetização no Brasil dá um giro de 180 graus. O foco muda, mas muda completamente. Para se ter uma ideia, os especialistas consideram esse período o quarto grande momento da história da alfabetização por aqui. Não foi uma mudancinha qualquer, foi uma verdadeira revolução na maneira de pensar. E a palavra da vez, a palavra que definiu essa revolução foi essa aqui, desmetodolização. Parece complicado, mas a ideia é simples. Chega de procurar um método mágico, uma fórmula perfeita. A nova onda era vamos parar e tentar entender como é que a cabeça da criança funciona nesse processo de aprender a ler e escrever. Essa imagem aqui resume a virada de chave de um jeito perfeito. A gente para de perguntar como o professor deve ensinar e passa a perguntar como a criança aprende. Percebe a diferença? O holofote sai do método, sai do professor e vai direto para a criança. Ela vira a protagonista. E para a gente entender o impacto disso, dá uma olhada no tipo de texto que o ensino antigo, o baseado em método, produzia. É tudo certinho, a gramática está no lugar, a letra é bonita, mas é aquilo, né? Repetitivo, preso só naquelas palavras que o professor ensinou. Agora se prepara. No mesmo ano, 1984, a galera da nova abordagem, que incentivava o que eles chamavam de escrita espontânea, via coisas como essa. Ok, tá cheio de erro, a gente vê logo de cara, mas olha para isso. Tem uma história. Era uma vez um pionho. Tem criatividade. Tem uma criança de verdade tentando se comunicar usando o que ela sabe para contar uma coisa. É uma lógica infantil ali funcionando a todo vapor. E toda essa revolução dos anos 80 nos joga direto no centro do debate atual. Uma discussão que gira em torno de duas palavras-chave: alfabetização e letramento. E qual é a diferença, afinal? Pensa assim, alfabetização é aprender o beabá, é saber que a letra B com a letra A formam o som BA. É decodificar o sistema. Já o letramento, bom, o letramento é saber usar isso na vida real. É ler e entender uma bula de remédio, uma notícia de jornal, um post na internet. É entender para que serve a escrita no mundo. A grande sacada é que uma coisa não deveria existir sem a outra. Hoje em dia, então, o campo de batalha está ainda mais cheio.
De um lado, você ainda tem teorias como o construtivismo, que vieram com tudo nos anos 80. Mas, ao mesmo tempo, tem gente falando em remetodologização, ou seja, uma volta a buscar métodos mais estruturados. E, para completar, a neurociência chegou com os dois pés na porta, trazendo estudos sobre como o cérebro realmente aprende a ler. Ou seja, a disputa continua acirradíssima. Ufa! Depois de passar por cartilha, revolução, desmetodologia, neurociência, a gente precisa dar uma pausa e pensar, no fim das contas, o que está em jogo nisso tudo? Por que essa discussão é tão importante? Porque, no fundo, essa não é uma discussão só para pedagogos ou acadêmicos. O jeito que um país escolhe ensinar suas crianças a ler define muito mais do que notas no boletim. Define a relação que as pessoas vão ter com o conhecimento, com a informação e, no limite, com a própria ideia de serem cidadãos. Então, a gente termina com a pergunta que, na verdade, começou tudo isso. Qual é o objetivo final? É só ensinar a decodificar um texto, a juntar B com A e formar BA? Ou o objetivo é formar gente que consegue ler o mundo? Gente que interpreta, que critica, que usa a leitura para transformar a realidade? Porque a resposta que a gente dá para essa pergunta, bom, ela muda absolutamente todo o resto.